Qual a senha do Wi-Fi? Internet hoje acho que é mais importante que água, né? E todo mundo pergunta, como que vocês vão fazer com a internet morando numa van e uma volta ao mundo? Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou o Renan. Eu sou a Laís e nós estamos dando uma volta ao mundo de motorhome. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos onde a gente compartilha com vocês tudo sobre planejamento de viagem, dicas e curiosidades também. Hoje a gente vai falar sobre internet. Isso é muito essencial para nós que somos criadores de conteúdo, a gente depende da internet para conseguir trabalhar. E aí durante a viagem de volta ao mundo, seja aqui no Brasil ou fora, existem diferentes métodos para a gente conseguir acessar a internet. Então vamos falar eles para você. O primeiro método gratuito é você ir acessando o Wi-Fi dos lugares por onde você vai passando, seja de estabelecimentos comerciais ou casas de pessoas que você vai conhecendo ao longo da sua viagem. Mas aqui a gente tem algumas dicas principalmente para pontos comerciais, onde você vai chegar lá, pedir o Wi-Fi. Bom, primeira delas é você procurar aqueles postos de combustível de BR, grandão, de caminhoneiro. Geralmente esses possuem uma estrutura um pouquinho maior, com banheiro, chuveiro, mas também o Wi-Fi gratuito para você utilizar. E você chega lá, às vezes é aberto, às vezes é só pedir a senha, você acessa, geral, numa boa, beleza. Além disso, o que acontece? Como a gente está viajando dentro do nosso motorhome, a gente prefere mesmo até trabalhar no nosso notebook aqui dentro da nossa casinha confortável. Às vezes a rede de sinal de Wi-Fi lá da loja de conveniência até onde o nosso carro está estacionado não pega muito bem, fica muito distante. E aí você pode utilizar um equipamento como esse aqui, que é um repetidor de sinal Wi-Fi, para aumentar essa extensão aí do sinal de Wi-Fi. Basicamente, você instala ele, coloca, você pede para alguém, é claro, não vai sair colocando um equipamento desse aqui num lugar sem permissão, né? Então a gente chega lá na lojinha, conversa com o responsável, fala que a gente trabalha aqui com produção de conteúdo, que a gente tem o nosso motorhome, e se a gente poderia deixar isso aqui, ó, precisa de uma tomada, né? Você coloca numa tomada lá perto do roteador, que aí isso aqui vai aumentar a extensão e mesmo dentro do nosso motorhome a gente vai ter um sinal um pouquinho melhor. Ou tem lugares que a rede Wi-Fi é protegida por senha e é difícil você conseguir essa senha, ou principalmente em restaurantes onde só te passam essa senha se você consome no local. Pra gente que quer cozinhar, comer aqui dentro do nosso motorhome fica um pouco mais difícil. Aí a gente tem um truque na manga. Tem um aplicativo chamado InstaBridge, que ele é um aplicativo colaborativo, ou seja, os próprios usuários pegam o nome e a senha das redes Wi-Fi de diferentes estabelecimentos e colocam lá disponível para todo mundo ver, quem estiver usando o aplicativo. E aí, dessa forma, a gente consegue se conectar sem necessariamente ter que entrar no estabelecimento, pedir senha, etc. É claro, tem lugares onde as senhas ficam desatualizadas conforme o tempo, os donos dos estabelecimentos vão trocando. Mas tem vários outros lugares onde ainda assim funciona, e ele é colaborativo, né? Então se você vai num lugar, pega a senha, coloca lá e todo mundo vai se ajudando. Agora, se a gente não quiser ficar dependendo só do Wi-Fi para se conectar na internet, aí a gente precisa partir para um plano de dados móveis como 3G, 4G. Aí existem duas realidades. Primeira é quando a gente estiver aqui, ó, rodando o Brasil, e outra para quando a gente sair do Brasil, que aí a todo momento, todo mês a gente vai ficar trocando de país, aí a realidade vai ser outra. Por enquanto, aqui no Brasil a gente está trabalhando com dois serviços. Primeiro, que é o plano de celular comum que a gente já tinha, a gente não mudou enquanto a gente trabalhava, morava em São Paulo. Para iniciar a viagem é o mesmo, que é um plano de celular da Claro, que eu pago super baratinho para ligações ilimitadas para todo o Brasil, mais 8 GB de internet. A gente sabe que esses 8 GB é só suficiente para a gente conseguir olhar o WhatsApp, trocar mensagem com a família, com amigos, postar stories no Instagram para vocês, mas para trabalhar mesmo, principalmente subir vídeos aqui no YouTube, aí a gente precisa de um plano maior. Só que plano de celular com quantidade de internet muito maior do que isso é muito caro, chega a passar 300, 400 reais por mês. Então a gente ficou pensando, bom, existe um outro tipo de serviço que é modem 4G, que é só um chip só de internet, sem ligações.
E aí é um plano de... a gente que pagou R$100 por 100 GB por mês e a gente consegue colocar esse chipzinho tanto num aparelho de modem mesmo, que você pode comprar tanto na operadora quanto fora, não é bloqueado, ou mesmo colocar no celular. É como se fosse um plano de celular, só que sem ligação, só internet, e é o que a gente está fazendo. Não teve que comprar mais um equipamento extra só por conta disso. A gente pegou esse chipzinho, colocou no celular e ó, tá funcionando. Mas quando a gente sair do Brasil, aí as coisas vão ficar um pouquinho mais diferentes. Bom, a gente vê hoje que existem 3 cenários, né? Um que é contratar um plano de roaming internacional, que a gente utiliza o mesmo contrato de plano de celular de internet que a gente possui aqui no Brasil, só que usando lá fora também. Só que é muito, muito caro, acaba não valendo a pena para uma viagem tão grande, para o nosso consumo de internet. Se é para uma viagem curtinha, às vezes vale a pena, mas no nosso caso não. Assim como aquele chip de internet, tipo aquele chip pré-pago internacional, existem várias empresas, diferentes marcas, e que geralmente você contrata por continente, não é nem para um país específico. Ele funciona bem para viagem curta, mas para viagem longa assim, não muito bem. A gente até utilizou ele lá nos Estados Unidos e a gente viu que a internet não era tão boa, não era, né? Valia a pena assim, para uso de WhatsApp, Stories no Instagram, mas para uso mesmo forte de internet que a gente precisa para conseguir trabalhar, ele não funciona tão bem. Aí a gente parte para o terceiro cenário, que é contratar um chip local de cada lugar, cada país. A gente entra no país, compra um chip pré-pago, utiliza e aí vai trocando desse número ao longo do caminho. Mas o maior desafio é que em alguns países, mesmo no chip pré-pago, exige um cadastro. Assim como no Brasil, você precisa colocar um CPF e tudo mais. E aí você precisa do documento de uma pessoa que more nesse país. Aí a gente vai ter que ir fazendo amizades, encontrando pessoas boas pelo caminho que nos ajude com isso. Mas isso é assunto só para ano que vem, né? Vai demorar um pouquinho, mas quando acontecer, quando a gente precisar comprar um chip desse fora do Brasil, aí a gente compartilha e mostra aqui para vocês. E você, já utilizou a internet fora do Brasil também? Comenta aqui pra gente saber. Aí, conta também o que você achou desse vídeo, se te ajudou, se você gostou, se você tem dicas, enfim. Se inscreve no canal, aperta a notificação que vem muita coisa boa por aí. Até a próxima, Traveleiros! Até!